Boa noite. Vou apresentar para vocês sobre partícula magnética e ensaio não destrutivo. Bom, a introdução aqui sobre partícula magnética, né, que é um ensaio não destrutivo, e ele é um ensaio que a gente usa técnicas de magnetismo, né, para poder conseguir achar descontinuidades dentro de uma peça, tanto superficiais quanto subsuperficiais. O magnetismo dos materiais, né, ferromagnéticos, funciona da seguinte forma. A gente tem um ímã, no caso aqui na imagem, um ímã permanente. Esse ímã ele vai emitir linhas de fluxos. Essas linhas são imaginárias, que essas linhas aqui apresentadas no slide. São linhas imaginárias que ficam em todo o entorno do ímã, saindo do polo negativo, do polo norte para o polo sul do ímã. Como que funciona o princípio do ensaio? Quando a gente magnetiza uma peça, no caso a peça aqui, pensando nele no campo magnético da peça, né, num aço ferromagnético, ele é como se tivesse num domínio, ele tem um domínio magnético. Esse domínio magnético são elétrons que ficam no núcleo dele. E esse núcleo fica como? Pensa como se tivesse várias setas. Várias setas dentro de uma peça. Essas setas estão todas misturadas, todas embaralhadas, um para o lado, para o outro. Isso faz com que o material seja não magnético. Só que quando você aplica um ímã nele, esse ímã, como ele está tendo uma ação magnética no campo dele, o campo magnético dele está agindo sobre a peça, todas essas setas tendem a se direcionar de acordo com o ímã. Então todas elas vão ficar alinhadas. Nesse alinhamento delas, o material começa a se tornar magnético. E é assim que a gente consegue fazer o magnetismo da peça, deixar uma peça ferromagnética não magnetizada, fazer ela ficar magnetizada. Aí a detecção de descontinuidades funciona da seguinte forma. Essas linhas imaginárias aqui na parte, né, essas linhas de fluxo magnético, elas vão passar por dentro de toda a peça. Quando a gente encontra uma descontinuidade, essa linha de fluxo ela vai ter uma fuga, que são esses traços aqui, ó, né? E quando ela faz essa curva, né, essa modificação na linha de fluxo que deveria ser contínua, gera um novo campo nessa parte que faz acumular no caso nosso aqui, o pó magnético, o pó ferromagnético. Aí inspeção visual para a gente conseguir fazer a análise, né, de que aconteceu, se a trinca está evidente, se a trinca está grande, está pequena, se vai danificar ou não o material, se vai ser permitido usar o material ou não de acordo com as normas. Equipamentos utilizados aqui no ensaio. A gente tem um campo de fonte magnética, né? As fontes de campo magnético. No caso, o principal utilizado é o IOC, que é um eletroímã. Ele funciona através de bobina, você aplica uma carga elétrica, né? É um ímã eletromagnético. Então você aplica uma carga elétrica numa bobina e nesse campo, e quando você aplica uma carga elétrica na bobina, esse giro do campo eletromagnético, no caso do campo elétrico, vai gerar magnetismo, aí fica um campo eletromagnético. Não sei se vocês já viram, eu já fiz no ensino médio, na área de física, você pega um prego, ou um material, uma barra, alguma coisa desse tipo, você enrola um fio em volta do prego e liga ele com uma pilha. Aí você faz ele virar um equipamento ali, um eletromagnético. Funciona dessa mesma forma o IOC. E você tem os ímãs permanentes também, que são aqueles ímãs de neodímio, aqueles ímãs de alto-falante de carro, aqueles pretos, também você consegue usar para fazer. São mais fracos, então você não tem tanta eficácia quanto o IOC, mas você consegue fazer também. As partículas magnéticas a gente consegue usar partículas secas, as líquidas, né, que na verdade não são líquidas, elas são partículas secas, com a granulação menor, misturadas com água ou óleo. E você tem as partículas fluorescentes, que nada mais é do que um corante aplicado nessas partículas para a gente conseguir ver com luz ultravioleta, para facilitar a visualização. A partícula seca ela é aplicada da seguinte forma. Após o preparo da peça e a magnetização da mesma, a gente aplica pulverizando, né, a partícula seca, tem um pulverizador, você vai pulverizar ela em cima da peça. E aonde tiver descontinuidade vai ficar marcado. As partículas líquidas, elas são usadas, no caso, para poder conseguir achar
uma descontinuidade que seja pequena, uma descontinuidade menor do que as partículas secas por conta da granulação dela. E a partícula fluorescente seria utilizada para quando você não tiver muita visualização do que você está fazendo. Se tiver um tempo um pouco mais escuro, alguma coisa do tipo, você consegue achar também uma descontinuidade. E o contraste é aplicado embaixo da peça, na hora do preparo, para a gente conseguir ver mais nitidamente o acúmulo de grãos metálicos das partículas ferromagnéticas. Que é o procedimento de ensaio. A gente tem a preparação da superfície da peça, que pode ser lixada, pode ser limpa com alguma solução, como água ou solvente. E depois de você fazer a preparação da peça, no caso, principalmente, né, o pessoal usa mais a parte de solvente, por conta de lixadeira, por exemplo, acaba comprometendo, né, o seu ensaio, danificando a peça ou escondendo alguma descontinuidade. Depois que você, então, faz todo o preparo de limpeza da peça, você vai aplicar o contraste nela e depois vai fazer uma magnetização usando o yoke. Depois que você faz a magnetização da peça, já está com ela preparada, já com ela com contraste, com ela magnetizada, você vai colocar a plaquinha de verificação. Colocando essa placa serve para quê? Quando você vai jogar a partícula magnética em cima dessa placa, ela vai ficar como se fosse uma descontinuidade. Então você consegue aferir que o seu processo está funcionando de fato, como deveria. Depois que você tira essa placa daqui, você pega e vai aplicar a partícula da mesma forma que você fez antes. Só que agora fazendo a vera, né, digamos assim, para você conseguir ter certeza que você está aplicando. Já que você já está feito, você consegue. E a interpretação do resultado, não dá para ver muito bem, mas aqui, ó, tem alguns pontos que estão um pouco mais escuros, um pouco mais acentuados do que outros. Esses pontos são onde tem as trincas. E depois que acaba de fazer o ensaio, você faz a remoção das partículas, no caso com solvente ou água. O procedimento de inspeção particular magnética, ela envolve etapas como limpeza da superfície, a magnetização do processo, da peça, aplicação das partículas. Você vai ter que fazer, e por final, a limpeza, né? Você faz a inspeção e depois a limpeza da peça também. Aí você tem que seguir as normas, né? Para você conseguir fazer tudo de acordo. A aplicação industrial, você consegue aplicar em diversas indústrias, principalmente utilizado na indústria automotiva e aeroespacial, e naval também, em casco de navio. E aeroespacial, para você ver asa, carcaça do avião de fato, a hélice, se tiver turbina, carcaça de turbina, é bem variado. Você pode usar em praticamente qualquer objeto. Como você tem uma magnetização, se a forma do objeto não for muito complexa, você consegue aplicar sem nenhum problema. Você pode aplicar tranquilamente. Vantagem, você tem a facilidade de aplicação, porque ela, como eu disse, você consegue aplicar em praticamente qualquer peça, que seja ferromagnética, claro, e você não tem nenhuma dificuldade com ímã. Por exemplo, você não precisa, dependendo do ímã que você estiver usando, você não precisa ter acesso à energia, então você pode fazer em campo livre também, campo aberto. A velocidade do processo é um processo de velocidade muito rápido. Você tem a aplicação do magnetismo, é coisa de segundos, 1 minutinho, você já consegue fazer a magnetização da peça e fazer a aplicação da partícula. E você também tem uma vantagem sobre o líquido penetrante, você tem uma inspeção subsuperficial. No caso, ele vai conseguir pegar uma fissura, uma trinca, com até 3 milímetros de profundidade na peça, mesmo que ela não esteja aberta para a superfície. Uma desvantagem é que ele é limitado a materiais ferromagnéticos. Ele tem dificuldade por quê? Material de plástico, você não consegue magnetizar. Então, madeira, não consegue magnetizar.
Então, como você não consegue magnetizar, você não consegue funcionar o processo. Então, por isso que é uma desvantagem. Influência dos campos externos. Se você tiver alguma coisa que emita um campo forte o suficiente para combater aquele campo seu que você está fazendo ali, também não vai funcionar o processo. Ou vai funcionar, porém com uma sensibilidade menor. Talvez afete seu processo de forma que você não consiga ter um resultado preciso. Limitações do tamanho e forma. No caso, você teria que fazer uma inspeção. Se uma peça for muito grande, dependendo dos pontos, você não conseguiria pegar ponto por ponto. Você deveria demorar muito tempo para ficar pegando por ponto, até conseguir fazer a peça toda. Então seria uma limitação. Ou uma peça que teria um formato muito complexo, a gente também não conseguiria fazer por conta de... Volta a imagem, por favor. Pode voltar. Volta, 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 volta. Aqui. Por exemplo, essa peça aqui é tranquilo. Mas pensa se essa peça aqui fosse... que chegava aqui, virado para lá, e vira para baixo, para cima, para o lado, volta. E a gente não consegue pegar ela com os dois pontos e magnetizar aquele ponto no meio dele. Então aí seria uma peça complexa que a gente não conseguiria fazer. No caso aqui a gente consegue fazer das aplicações práticas, né, fazer inspeção de soldas em componentes estruturais. No caso, você pegar aí uma estrutura de escoramento, né, tubo metálico, você consegue fazer a aferição dela, dependendo do diâmetro do tubo. No caso, você poderia fazer com bobina, né? Então, não só com aquele oco, como aquele... Você tem alguns métodos que você faz como bobina, que você coloca uma bobina, é, aplica um eletromagnetismo, uma carga elétrica nela, ela vai gerar um campo magnético, você vai passar o tubo por dentro dela e ela vai magnetizar esse tubo. Então você jogando a partícula magnética ali, você também consegue fazer. Controle de qualidade dos componentes automotivos, no caso carcaça de carro, biela, motor, é bem variado. Aí as perguntas, né, para acabar. Aí qual o principal objetivo do ensaio por partícula magnética? Medir a resistência do material, identificar falhas de materiais ferromagnéticos, avaliar a condutividade elétrica do material, determinar a densidade do material. Tá aí. Quais materiais são adequados para serem inspecionados usando o ensaio de partícula magnética? Materiais ferromagnéticos, materiais cerâmicos, materiais plásticos, materiais de madeira. Qual é o efeito de presença de contaminantes na superfície da peça durante o ensaio de partícula magnética? Ela aumenta a sensibilidade do ensaio, ela reduz a sensibilidade do ensaio, não afeta a sensibilidade do ensaio, torna o ensaio mais rápido. Sensibilidade do ensaio, no caso, é a capacidade que ela vai ter de fazer a acumulação de partículas magnéticas numa fissura, né, numa continuidade. Aí. Aí tem algumas normas, né, só para curiosidade de vocês. E é isso aí.